Você já parou para pensar se o maior obstáculo da sua vida pode estar dentro da sua própria mente? E se eu te dissesse que aquilo que mais atrasa a sua caminhada com Deus não são os inimigos visíveis, nem as feridas que os outros causaram, mas os pensamentos silenciosos que você aprendeu a tolerar? E se eu te dissesse que existe uma prisão invisível, construída com lembranças mal resolvidas, vozes do passado, palavras negativas que você mesmo passou a repetir, e que hoje ainda ecoam dentro de você como correntes que te impedem de avançar? E se eu te dissesse que esse vídeo chegou até você não por acaso, mas como resposta a uma oração que você fez em silêncio, no meio da madrugada, quando ninguém estava ouvindo? Só Deus? Sim, há um segredo espiritual escondido aqui. E poucos conhecem esse segredo. Poucos entendem que a mente também precisa ser purificada, lavada, consagrada ao Senhor. Poucos sabem que há pensamentos que não vêm de Deus, mas que se alojam como hóspedes espirituais e sabotam sua fé, seu descanso, sua coragem. Mas hoje, você vai descobrir isso. Hoje, Deus vai acender uma luz dentro de você que mostrará claramente o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer se você permitir que o Espírito Santo limpe sua mente. Talvez você esteja vivendo um ciclo de estagnação, de ansiedade, de decisões erradas, e nem saiba por quê, mas Deus sabe. Ele conhece os labirintos do seu pensamento. Ele conhece as teias emocionais que você criou para sobreviver, mas que agora te sufocam, e Ele quer libertar você disso. Nas próximas palavras, você vai perceber que o campo de batalha mais poderoso da vida espiritual é a mente, e que uma mente suja impede que o coração descanse, que os olhos enxerguem e que a alma confie. Mas não se preocupe, porque o que Deus quer fazer hoje não é apenas te ensinar uma lição, é te purificar por dentro. É te ensinar como identificar os pensamentos que não vêm dele e como expulsá-los um por. Se você sente que esta mensagem já está te tocando, comente agora mesmo aqui embaixo como primeiro ato de fé: Senhor, limpa a minha mente. Esse simples comentário é como um altar espiritual, um gesto de entrega, um compromisso com o processo de cura que Deus vai iniciar neste vídeo. E se você acredita que esta palavra pode alcançar outras almas que estão vivendo essa mesma guerra mental, curta agora o vídeo. Isso faz com que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas que precisam ser libertas. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando o canal, você está evangelizando. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, e por isso eu já quero te parabenizar. Sim, você mesmo, porque só os que têm fome de transformação dão esse primeiro passo com fé. Agora eu quero te convidar a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E não se inscreva apenas por hábito, mas como um gesto consciente, espiritual. Pense, quantas pessoas neste exato momento não têm uma igreja perto de casa, não têm uma comunidade que as acolha, mas têm acesso à internet e encontram nestes vídeos o alimento que falta à alma. Se este conteúdo chega a você como consolo, palavra, direção, então ele também pode ser a resposta para outras pessoas. Por isso, participe, curta, comente, se inscreva, compartilhe. Não como quem assiste, mas como quem faz parte. Antes de começarmos o estudo de hoje, quero te pedir que comente paz em Cristo aqui embaixo. Essa frase vai selar o seu coração com o Espírito de Deus e declarar que este vídeo será para você uma cura profunda. E guarde isso. O penúltimo ensinamento que você ouvirá hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que você vem buscando há anos. Então agora prepare-se, desligue as distrações, silencie tudo ao redor, porque está prestes a começar um mergulho profundo.
uma limpeza divina que vai tocar partes da sua mente que você nem sabia que ainda carregava. Vamos juntos? Que o Espírito Santo conduza este momento. O estudo começa agora. 1. A limpeza da mente começa com o reconhecimento da batalha invisível. Há uma verdade que muitos cristãos devotos ainda não compreenderam em profundidade. A maior guerra espiritual não acontece fora de nós, mas dentro da nossa mente. E enquanto você estiver tentando vencer com ações externas, algo que está contaminado no seu interior, sua alma continuará em conflito. Muitos passam anos lutando contra o pecado visível, contra vícios, contra comportamentos destrutivos, mas se esquecem de que tudo isso é apenas reflexo de uma realidade invisível que opera dentro da mente. E esse é o primeiro passo para a limpeza divina. Reconhecer que há uma batalha silenciosa acontecendo nos seus pensamentos. Uma guerra que influencia sua fé, seu ânimo, sua maneira de orar, sua forma de ver a si mesmo e até sua imagem de Deus. A palavra de Deus é clara. Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo declara algo que deveria estar gravado no coração de cada cristão. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe o que está sendo dito aqui? Existe uma milícia espiritual, uma guerra, e o campo de batalha são os pensamentos. O inimigo das nossas almas sabe que se ele conseguir controlar a sua mente, ele não precisa tocar na sua vida, pois a sua vida seguirá o rumo dos seus pensamentos. Como está escrito em Provérbios 23, versículo 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que muitas pessoas oram, mas continuam presas, leem a Bíblia, mas não entendem, vão à igreja, mas não sentem mudança, porque estão tentando viver uma fé profunda com uma mente superficial, contaminada por crenças antigas, palavras destrutivas que ouviram na infância, frustrações acumuladas que nunca foram entregues ao altar. E enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores sem ser percebido, sussurrando pensamentos que parecem seus, mas não são. Pensamentos como: eu não presto, nunca vou mudar, Deus se esqueceu de mim, nada dá certo para mim, meu tempo já passou, eu não sou espiritual o suficiente. Frases que você repete quase sem perceber, mas que carregam em si o veneno da estagnação espiritual. A primeira estratégia do inimigo é fazer você pensar que esses pensamentos são naturais, que é normal viver com essa carga mental, que é parte da vida. Mas a Bíblia nos mostra outro caminho. Jesus, durante sua tentação no deserto, não combateu o inimigo com gritos, com força física ou com emoção. Ele combateu com a palavra. A cada pensamento distorcido lançado contra ele, Jesus respondeu com verdade espiritual. Está escrito. E aqui está uma chave poderosa. A mente só pode ser limpa quando é inundada com verdades eternas. Mas para isso é necessário identificar as mentiras que estão ocupando o espaço sagrado da sua consciência. E essa é uma tarefa que exige sinceridade brutal. Você precisa se olhar no espelho da alma e perguntar: que pensamentos estão me afastando da presença de Deus? Que ideias eu abracei como verdades, mas que foram semeadas pela dor, pelo medo ou pela rejeição? Esse processo não é confortável. Limpar a mente é como entrar num cômodo escuro da alma, onde há coisas guardadas há anos, traumas, frases malditas que marcaram sua infância, memórias que você nunca teve coragem de enfrentar. Mas ao abrir essa porta com a luz da palavra,
você começa a enxergar que muitos dos sentimentos de incapacidade, de medo, de paralisação não vêm de Deus. São construções mentais distorcidas. E se você não permitir que o Espírito Santo entre nesse cômodo, ele não poderá organizar aquilo que você insiste em esconder. Lembre-se, não há como expulsar aquilo que você ainda acolhe. Não há como libertar-se daquilo que você ainda protege dentro da mente. Por isso, a limpeza começa com o reconhecimento. Reconhecer que há fortalezas mentais que precisam cair, que há pensamentos altivos que se colocam acima do conhecimento de Deus, que há argumentos internos que se tornaram inimigos invisíveis da sua fé. Talvez você esteja dizendo agora, mas eu oro, eu jejuo, eu louvo. Sim, e isso é maravilhoso. Mas de que adianta manter os rituais externos se a sua mente permanece sendo um campo minado? Deus quer habitar em sua mente assim como habita em seu coração. Ele não quer apenas suas emoções no culto. Ele quer seus pensamentos durante o silêncio da noite. Ele quer transformar sua maneira de pensar para que toda a sua vida seja renovada. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dá a base de todo esse ensinamento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, não diz renovação do coração, mas da mente, porque é na mente que a transformação começa. Se a sua mente for lavada pela palavra, todo o seu ser será redirecionado para o centro da vontade de Deus. Mas se ela estiver presa a ideias do mundo, a traumas não curados, a pensamentos repetitivos e destrutivos, então mesmo que você queira avançar, algo sempre irá puxar você de volta. O mundo tenta nos convencer de que basta pensar positivo, fazer afirmações, buscar motivação. Mas o Evangelho vai mais fundo. Ele nos convida a substituir a mentira pela verdade, a ilusão pela revelação, o pensamento humano pela mente de Cristo. E essa transição exige confronto. Sim, confronto. Você precisará encarar pensamentos que você alimentou durante anos e que hoje te sabotam. Precisará olhar para crenças antigas e dizer: você não me define mais. Precisará substituir a voz da crítica pela voz do Pai. Isso só será possível se você se entregar a esse processo com coragem. A coragem de quem sabe que não foi criado para viver num quarto mental cheio de lixo emocional. A coragem de quem entende que a mente precisa ser um templo e não um depósito de dor. E é por isso que estamos aqui. Porque o Espírito Santo quer te ensinar, passo a passo, como iniciar essa limpeza e manter sua mente como lugar santo, onde a paz de Deus reina. Hoje, Deus quer que você compreenda que o avanço espiritual está diretamente ligado à clareza mental. Que muitas bênçãos não fluem porque você ainda acredita que não é digno. Que muitas portas não se abrem porque sua mente insiste em olhar para o passado. Que muitas orações não são respondidas porque o campo onde a palavra deveria germinar está sufocado por ervas daninhas de pensamentos sujos. Mas isso pode mudar e vai mudar se você permitir. Você está pronto para isso? Está pronto para reconhecer que sua mente precisa de purificação tanto quanto o seu coração? Está disposto a deixar o Espírito Santo tocar em áreas que você nunca permitiu que ninguém tocasse? Então continue comigo, porque a jornada está apenas começando e o próximo passo será ainda mais profundo. 2. A história de Elias e a caverna. Quando a mente entra em colapso espiritual, há momentos na vida de um servo de Deus em que o corpo está de pé, mas a mente está em colapso. Isso não acontece apenas com os fracos ou com os que estão distantes do Senhor. Na verdade, muitos dos maiores homens e mulheres da Bíblia passaram por isso. Elias é um exemplo claro.
O profeta, conhecido por sua fé ardente e autoridade espiritual, viveu um dos episódios mais intensos da Bíblia, a queda interna de quem ainda está servindo, mas já não está suportando a pressão mental. E essa história carrega segredos profundos sobre o processo de purificação da mente. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias havia acabado de viver uma das maiores manifestações de poder divino. Ele desafiou os profetas de Baal, orou e viu fogo descer do céu. O povo de Israel foi impactado. Deus havia confirmado seu chamado de forma sobrenatural, mas logo em seguida, Jezabel, a rainha perversa, ameaçou sua vida. E algo inesperado aconteceu. Elias fugiu. O mesmo homem que enfrentou centenas de falsos profetas, agora corre para salvar a própria pele. Mas o que o fez desmoronar não foi a ameaça em si, foi o colapso interno que ela provocou. E aqui está o ponto central. Às vezes, o que te paralisa não é o tamanho da luta, mas o estado da sua mente no momento em que ela chega. Elias se esconde numa caverna. E ali, ele entra num dos episódios mais escuros de sua jornada. Ele se isola. Ele começa a alimentar pensamentos negativos. Eu não sou melhor do que meus pais. Já basta, Senhor, tira a minha vida. Veja, não foi Jezabel que venceu Elias, foi sua própria mente que o derrubou. E se isso aconteceu com um profeta, pode acontecer com qualquer um de nós. Porque há momentos em que estamos tão cansados mentalmente, tão desgastados por dentro, que até as pequenas ameaças parecem gigantes. A mente suja pela exaustão espiritual, pelo medo, pelo trauma, não consegue ver a verdade. E é aí que começamos a interpretar a realidade de forma distorcida. Nos sentimos abandonados, fracassados, insuficientes. E tudo isso mesmo depois de termos visto Deus agir. A caverna de Elias simboliza esse lugar onde muitos se escondem quando a mente não aguenta mais. Quantas vezes você, mesmo crendo em Deus, já quis se isolar? Já sentiu que ninguém te entende? Já achou que sua vida não tem mais sentido? Que não adianta continuar? Isso é mais comum do que se imagina e o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha incansavelmente para desgastar sua mente ao ponto de você implorar para desistir de tudo. Mas Deus também conhece esse lugar. E foi ali, na caverna, que ele foi ao encontro de Elias. O mais belo dessa história é que Deus não repreende Elias com dureza. Ele o chama com doçura. Ele pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Essa pergunta é muito mais do que uma curiosidade geográfica, é uma confrontação espiritual. Deus estava dizendo: quem te trouxe para esse estado? Quem convenceu sua mente a se esconder? Quem te disse que você perdeu o valor? E Elias, ainda confuso, responde com uma visão distorcida da realidade. Ele diz que está só, que todos os profetas foram mortos, que ele é o último. Mas isso não era verdade. Deus havia preservado outros 7.000 em Israel que não haviam se dobrado diante de Baal. Mas Elias não conseguia mais ver a realidade, porque sua mente estava obscurecida pela dor. Aqui aprendemos uma lição sagrada. Uma mente cansada não enxerga o que Deus está fazendo. Uma mente abatida distorce até as promessas do céu. E por isso precisa ser limpa, restaurada, renovada. Quando o Senhor fala com Elias, ele não grita. Ele não se manifesta no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele vem num sussurro suave. Por quê? Porque quando a mente está em colapso, a alma precisa de um toque de ternura, não de força. Deus sabia que o que Elias precisava não era mais uma demonstração de poder. Era uma restauração interna. Era um reencontro com a verdade. E essa verdade só pode ser recebida em silêncio, na quietude do espírito, na leveza da voz divina. É nesse ponto que o processo de limpeza mental começa a tomar forma. Deus não quer apenas tirar os pensamentos ruins. Ele quer ensinar:
você a ouvir a sua voz de novo. A mente limpa é aquela que reconhece a voz do Pai mesmo no meio do caos. É aquela que sabe que a verdade não grita, ela sussurra. Mas, para ouvi-la, é preciso que o ruído interior seja silenciado. É preciso que o eco das mentiras seja substituído pelo som da palavra. E esse processo começa quando, assim como Elias, você tem a coragem de sair da caverna. Quando você decide que não vai mais viver escondido debaixo da sua própria dor. Deus deu uma nova missão a Elias. Ele restaurou o propósito. Ele disse: volta pelo teu caminho. Porque quando a mente é limpa, o caminho se torna claro. Quando a mente é restaurada, a missão é reativada. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Te tirar da caverna, te lembrar de quem você é, te restaurar por dentro. Porque você não está só. Você não está no fim. Você não perdeu o propósito. Você apenas precisa calar as vozes que te disseram o contrário e voltar a ouvir o sussurro de Deus. A história de Elias nos mostra que mesmo os mais fortes podem quebrar. Mas também nos ensina que Deus nunca abandona os seus no meio da crise. Ele visita a caverna, ele renova a missão, ele cura a mente e ele quer fazer isso com você hoje. 3. Quando pensamentos se tornam fortalezas espirituais e como derrubá-las. Uma das maiores ilusões da vida espiritual é acreditar que todo pensamento é inofensivo, que tudo o que passa pela mente pode ser ignorado ou deixado de lado. Mas a verdade bíblica nos mostra o oposto. Pensamentos podem crescer, criar raízes, se transformar em estruturas internas que moldam comportamentos, emoções e até a fé. A isso, as Escrituras chamam de fortalezas espirituais. E essas fortalezas não surgem do nada. Elas são construídas tijolo por tijolo com cada mentira que o inimigo planta e que você aceita como verdade. A mente humana é um terreno fértil. Tudo o que se planta ali tem potencial de crescer. Mas a grande pergunta é: o que você tem permitido que cresça dentro de você? Muitas vezes, aquilo que chamamos de personalidade difícil, temperamento explosivo ou baixa autoestima, não passa de uma fortaleza mental que foi construída ao longo dos anos com frases como: você nunca será suficiente, você sempre erra, ninguém te ama de verdade, você não é como os outros, Deus não te ouve como ouve os outros. Frases como essas vão se repetindo, se fixando, se enraizando, e quando não são confrontadas, se tornam parte da estrutura do pensamento. Paulo foi muito claro ao escrever aos Coríntios: as armas da nossa guerra são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, isso quer dizer que Deus nos deu ferramentas específicas para lidar com essas estruturas mentais, porque Ele sabe o quanto elas são perigosas. Essas fortalezas não apenas distorcem a verdade, elas impedem o avanço. Porque uma pessoa que vive com uma fortaleza mental erguida dentro de si, começa a enxergar a vida por detrás de um muro. Ela interpreta tudo com base na dor, na desconfiança, na insegurança. Mesmo quando Deus fala, ela duvida. Mesmo quando uma bênção chega, ela recusa. Porque a fortaleza faz com que tudo seja filtrado pela lente do medo, da rejeição, do fracasso. E é por isso que muitos não conseguem experimentar a plenitude da vida com Deus. Porque estão tentando viver em liberdade, habitando num castelo construído pelo inimigo. Estão tentando confiar, mas a voz da desconfiança é mais alta. Estão tentando crer, mas a voz da dúvida grita por dentro. Estão tentando descansar, mas a voz da culpa os persegue. O pior de tudo é que essas vozes, muitas vezes, foram formadas com base em experiências reais. Pessoas de verdade que te feriram, palavras que você ouviu de quem amava, erros que você cometeu de verdade, situações difíceis que de fato aconteceram.
O inimigo usa essas memórias como material de construção e, com isso, levanta fortalezas. Mas há uma boa notícia: toda fortaleza pode ser derrubada, e não com força humana, não com esforço psicológico, mas com armas espirituais. Com a palavra de Deus, com adoração, com confissão, com vigilância, com disciplina espiritual, com jejum e oração, com meditação profunda nas Escrituras. Cada uma dessas práticas é uma ferramenta espiritual que quebra pedras antigas. Cada vez que você declara uma verdade bíblica sobre si mesmo, uma rachadura aparece na fortaleza. Cada vez que você rejeita um pensamento que te diminui e proclama o que Deus diz a seu respeito, um pedaço do muro cai. Cada vez que você se recusa a repetir o ciclo da culpa e escolhe o caminho da graça, a estrutura começa a ruir. É por isso que o processo de purificação da mente exige perseverança. Deus não vai fazer essa limpeza no automático. Ele vai te conduzir. Mas você precisa colaborar. Precisa observar o que pensa. Precisa capturar os pensamentos que entram e discernir sua origem. Precisa declarar: isso não é de Deus, isso não combina com a palavra, isso não vai habitar aqui. E ao fazer isso, você começa a treinar sua mente, não para repetir mentiras, mas para viver na verdade. Lembre-se, pensamento que não é confrontado se torna crença, e crença errada gera comportamento errado. Por isso, antes que seu comportamento mude, sua mente precisa ser libertada. Você precisa se tornar consciente da guerra que acontece em seus pensamentos todos os dias. E precisa entender que pensamentos tóxicos não saem sozinhos. Eles precisam ser desalojados. Imagine sua mente como uma casa. E dentro dessa casa, há quartos onde você esconde mágoas, críticas internas, frustrações antigas. Há janelas que nunca se abrem, onde a luz da graça nunca entrou. Há porões onde se acumulam lembranças dolorosas, cenas que você nunca contou a ninguém, palavras que ainda ecoam como feridas abertas. E durante anos você aprendeu a viver com isso, a suportar o ambiente poluído, a fingir que está tudo bem. Mas hoje Deus está dizendo: essa casa precisa ser limpa, esse lugar precisa ser meu. Ele não quer apenas visitar sua mente nos cultos ou nas orações. Ele quer habitar aí. E para que ele habite, é preciso remover tudo o que não combina com sua presença. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Alguns pensamentos que você alimenta não são apenas negativos, são pecaminosos, porque desacreditam da palavra, rejeitam a identidade que Deus te deu, insultam o sacrifício de Cristo. Toda vez que você diz: não sou digno, mesmo depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você está anulando o que a cruz fez. Toda vez que você diz: eu não consigo, mesmo depois de ouvir que tudo posso naquele que me fortalece, você está dizendo que sua limitação é maior que o poder de Deus. E isso precisa parar, precisa ser corrigido, confrontado, desfeito. Não com culpa, mas com coragem. Fortalezas são construídas com pensamentos persistentes, mas também são destruídas com pensamentos persistentes. Quando você decide firmar sua mente naquilo que é eterno, tudo ao seu redor começa a mudar. Você começa a dormir melhor, começa a tomar decisões mais sábias, começa a ouvir Deus com clareza, começa a confiar em vez de desconfiar, começa a orar com convicção em vez de ansiedade. Porque a mente limpa gera uma vida limpa. A mente em paz traz paz para o corpo, para as emoções, para o lar. Hoje, Deus quer te dar ferramentas. Quer te mostrar como vigiar os pensamentos, como declarar a palavra, como renovar seu interior todos os dias. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar habitando dentro da fortaleza ou vai sair dela, derrubar seus muros e abrir espaço para a presença de Deus? 4.
A renovação da mente como um ato diário de adoração. Muitos cristãos acreditam que a transformação da mente acontece de forma instantânea, como se uma oração bastasse